Como ouvir a voz do Espírito de Deus? Essa é uma das maiores dúvidas que a maioria das pessoas carregam e vive se perguntando para si: quando que é minha voz? Quando é a voz de Deus? Quando é a voz do inimigo? E através desse vídeo eu vou trazer para você aqui a maneira a qual eu utilizo para poder saber quando Deus está falando comigo. Mas antes de eu começar a explicar, dar versículos bíblicos aqui que a gente vai se aprofundar, é entender que meu intuito aqui não é colocar Deus numa caixinha e dizer assim: ah, Deus fala dessa maneira. Porque se eu faço isso, eu estou completamente equivocado, errado e até mesmo antibíblico. Porque Deus tem milhares de maneiras de falar. Deus pode falar com você através de uma visão, através de um sonho. Deus pode falar com você através de um amigo. Deus pode falar com você através de uma pregação. Deus pode falar com você através da palavra. Porque já viu que tem aqueles que falam: não, Deus só fala através da Bíblia. Não, tá errado, completamente errado. Porque Deus tem milhares de maneiras de falar. Deus pode falar com você através de um filme, como já aconteceu comigo várias vezes. Um desenho. Deus já falou comigo claramente. Até teve amigos meus que zombaram na época. Mas Deus falou. Porque quando Deus quer falar, é o exemplo que tem lá em Gênesis, ele vai usar até uma mula para poder se comunicar com você. E é aquele ditado: quando você tem um relacionamento com Deus verdadeiro, é aquele ditado que diz assim, ó: para quem sabe ler, um pingo, né, um pontinho, é letra. Você já consegue compreender, você não tem muita dificuldade. Então Deus tem milhares de maneiras de se comunicar com a gente. Mas o intuito desse vídeo aqui é mostrar para você a maneira mais segura de você identificar a voz do Espírito de Deus quando ele está falando com você. Até porque muitos vão falar assim: não, se quer que Deus fale com você, vai para a Bíblia. Tudo bem, realmente, a Bíblia é a palavra de Deus, 100% garantido. Mas existem decisões que você tem que tomar diariamente, dia a dia, dia após dia. E, por exemplo, tem coisas, vamos supor, uma porta de emprego. Se você lê na Bíblia, você não vai ver diretamente ali falando sobre portas de emprego. É claro que Deus pode usar a passagem, né? Por exemplo, pegar lá, porta que eu abro, ninguém fecha, para mostrar para você que aquilo ali é para você. Mas tem coisas que são muito rotineiras, aquela coisa rápida, e você precisa identificar a voz de Deus para você tomar a decisão. Porque nem sempre você vai ter aquele tempo de estar ali, sentando, meditando, ouvindo. E por isso Jesus ele enviou o Espírito Santo, porque ele tem esse intuito de ser o nosso consolador, ou seja, nos ajudar, nos auxiliar. Ele faz hoje o papel que Jesus fazia para os discípulos, porque quando eles tinham dúvidas, eles iam diretamente no Senhor Jesus e perguntavam: mestre, como orar? Mestre, como isso? Mestre, como aquilo? E hoje nós temos o Espírito de Deus, que substitui como se fosse a substituição do Senhor Jesus para nós nos dias atuais, para que a gente possa receber os conselhos do alto, os conselhos divinos. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui, Romanos 8, versículo 6, vai dizer assim, ó, que a inclinação da carne, né, da nossa carne, é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ou seja, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, como eu saber se aquilo ali é de Deus ou não é? Por exemplo, eu estou aqui agora, de repente chega um amigo: vamos em tal lugar, vamos abrir tal negócio, vamos fazer tal coisa. É claro que primeiramente você vai orar, mas como eu falei, existem decisões que é na hora. E a maneira mais segura de você identificar quando algo é de Deus ou não, é você conferindo o seu espírito. Em Provérbios 20, 27 vai dizer que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é uma coisa que nós ouvimos falar de intuição. E com base em Romanos 8, no versículo 6, né, que eu falei aqui, Romanos 8, 6, vai dizer assim, que o caminho da carne é morte, mas o caminho do espírito é vida e paz. Ou seja, é toda vez que você for tomar uma decisão, você conferir dentro do seu interior. Você já reparou, você já deve ter visto muito na internet acontecer de mães, de amigos, pessoas, né? Até mortes recentes, né? Que aconteceu de famosos. Por exemplo, a gente tem um exemplo da Mamonas Assassina, né? Que aconteceu de um deles sonhar antes do acidente acontecer e
além de sonhar, ele começou a se sentir mal ir naquela viagem. Tanto é que muitos relatam que teve um dos integrantes, eu não vou lembrar o nome agora, que ele não queria viajar. Por quê? Aquilo é intuição, o espírito dele. Porque até uma pessoa que não é nascida de novo, ela tem um espírito dentro dela. É claro que o nascido de novo vai ser mais perceptível, mais sensível ao espírito dela, né? Porque é onde Deus se comunica. Então, vamos em tal lugar. O caminho do espírito é vida e paz. Ou seja, eu estou sentindo em paz em fazer isso aqui? Por exemplo, tem lá a oportunidade de assinar um contrato, uma porta de emprego que apareceu para você. Às vezes, você tem que ter muita atenção com isso, que é sempre no momento que você mais espera. Eu costumo dizer que antes de qualquer Isaac, vai vir um Ismael, que é assim. Deus prometeu, você vai ter um filho. Aqui que o diabo fez. Botou na cabeça de Sara lá para poder Abraão se deitar com H, para dar aquele filho para ele dizer, opa, esse é o filho da promessa. Mas não era aquilo que Deus tinha prometido para ele. Não era daquela maneira. Não, ele seria aquele herdeiro. Então, às vezes, aparece para você do nada. Ó, aqui é uma porta de emprego, isso aqui é boa. Às vezes, o salário é bom, o dinheiro é bom. Mas dentro de você, você perde a paz. Ou seja, a inclinação da carne é morte. A ausência de paz. Perturbação interna. Poxa, não estou me sentindo bem. Mas quando algo é do espírito, quando a pessoa fala, aquela palavra entra dentro de você e te dá aquele ânimo, aquela força, aquela coragem. Em Filipenses 2,13 vai dizer que Deus opera em nós também o querer realizar. E além de ver aquela paz, muitas das vezes Deus vai te dar o querer de realizar aquilo ali. Então a maneira mais segura de você identificar a voz do Espírito de Deus é conferir no seu espírito. Por exemplo, tenta pensar mal de alguém agora. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo e tiver relacionamento com Deus, tenta ficar pensando mal de uma pessoa. Ou pegar um filme, qualquer coisa que tenha muita violência, coisas ruins, né? Palavras promíscuas. E você, quando começa a assistir aquilo, o seu espírito... Deus não fala audível com você, mas o seu espírito começa a falar, ai, sabe, tô me sentindo mal em ver isso aqui, em ouvir isso aqui. Ou seja, é Deus falando, não, não vai. Não prossegue. Ou seja, é como o exemplo do sinal. Já viu quando você está no trânsito, aí você para no sinal, tem um sinal verde e o vermelho. Então essa é uma das maneiras mais seguras e podemos dizer a melhor que você consegue identificar quando uma decisão que você está tomando é de Deus ou não é. Por exemplo, um relacionamento. Você está num relacionamento, a pessoa pode aparentar o que for. Pode ser boazinha, pode ter bons pais, boa mãe, pode ter o que for. Pode ser o que for, pode ser a melhor pessoa do mundo, te trate mais bem. Mas você tem que conferir o que está dentro do teu espírito. Será que é vida, é paz, é a certeza, é a fé, é a confiança que vai dar certo? Ou será que é aquela pulguinha lá atrás da orelha? Porque tem muita gente que diz assim, Deus não falou comigo. Mas no fundo, pode ver que quando dá errado, ela diz assim, poxa, eu estava sentindo uma coisa aqui. Isso era o Espírito Santo falando com você. Mas você, infelizmente, não soube identificar isso. Não soube discernir. Então, ao invés de, a partir de hoje, ficar buscando essas vozes internas, a maneira de você ouvir a voz do Espírito de Deus é simples. É só você olhar para dentro de você. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vai assinar o contrato, vai começar um namoro, vai começar uma amizade, receber um convite para ir em tal lugar. Confere o seu espírito. E principalmente, né, você que tem um relacionamento com Deus, você vai ser mais sensível ainda. Confere o seu espírito, se realmente você está tendo paz naquilo ali. Se você tiver perturbação, entenda, não vá. E você tem que ser extremamente rigoroso com esse tipo de sentimento. Porque o que mais acontece hoje em dia são pessoas que, como eu falei, nem de Deus é. Mas Satanás já estava armando uma cilada para ele. Aí o amigo vem, vamos em tal festa. Aí ele, empolgado, até sente dentro de si aquela coisa, pô, não vou. Pô, não vou não. A amiga insiste. Pode buscar aí na internet, que você vai ver, são milhares de testemunhos dessa maneira. Que o amigo foi e quando chegou, lá aconteceu a tragédia. Por quê? Não ouviu o seu espírito, que é a lâmpada a qual Deus usa para iluminar o caminho do homem. Então espero ter ajudado aqui com essas palavras. Mais para frente a gente vai falar mais sobre esse assunto. E se esse conteúdo tem te ajudado, deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo aqui com algum amigo e segue aí para
mais direções como essa.